Beleza, pessoal? Eu acho que vocês já viram na aula de apresentação, né? Então, mas só reiterando, se vocês quiserem me interromper durante a apresentação, podem ficar à vontade, tá? Inclusive, é legal ter esse tipo de interação, mas só avisando, né, que daí vai ficar gravado. Se vocês preferirem me perguntar algo que não quer que fique gravado, depois vocês pegam o meu e-mail, me mandam um e-mail lá, tá bom? Também, enfim, se vocês precisarem me interromper, fiquem à vontade. Só enquanto eu estou na apresentação, eu não consigo ver o chat, então se alguém falar no chat, puder abrir o microfone só para me falar, olha, tem pergunta no chat. Eu abro lá, tá bom? Meu nome é Esaú, eu sou aluno de doutorado aí do programa, e vou falar um pouquinho eu acho que é o primeiro tópico de cognição que vocês vão ver por enquanto, que é sensação, tá bom? A forma como eu organizei isso foi da seguinte forma, né? Eu acho que vocês devem saber que tem um curso, né, na FBC que chama Sensação e Percepção. É um curso inteiro sobre essa aula e a próxima, que quem vai dar é o Guilherme. Então é um tópico bastante abrangente, tá? Ao invés da gente ir caminhando por cada um dos sentidos e usando o que a gente aprende, o que a gente vai aprender para cada sentido, como exemplos de conceitos gerais, eu acabei decidindo fazer um caminho diferente, porque a gente tem pouco tempo. Então, eu quero garantir que a gente passe por alguns conceitos gerais da disciplina, que a gente entenda como algumas coisas funcionam de uma maneira mais generalista mesmo, da forma que se aplica a todos os sentidos. E depois a gente vai olhar para os 5 sentidos básicos, que talvez não dê tempo, tá? Então já aviso, eu sei que talvez não dê tempo até as 10h40, mas tá tudo bem, a pergunta não tem a ver com isso. Eu espero que a gente, pelo menos, ela tá mais voltada na parte de conceitos gerais, então não se preocupem também. Eu espero só que a gente consiga passar por visão. E os outros, o que vier é lucro, tá bom? Então, para começo, eu queria fazer um pouco essa discussão com vocês de quais são os sentidos. Porque eu vou ficar aqui olhando para vocês no Mix, então se alguém quiser falar, participar tal. Quais são os sentidos? O que a gente pensa quando a gente está falando dos sentidos em geral? Alguém se arrisca? Alguém quer falar? Acho que não. É a regra dos 6 segundos. Pode falar, Daniela. Tem os 5 básicos, né? Visão, audição, olfato, o tato, o paladar. E a gente também tem a propriocepção, o vestibular, né? Tem também, falam também da interocepção, em alguns casos, falam, né? Dos órgãos internos e tal. Isso, beleza. Era exatamente o ponto que eu queria colocar aqui com essa pergunta, tá? A gente vai tocar nos 5 sentidos básicos, nos 5 sentidos principais, que a gente fala, que a gente aprende no ensino médio, etc. Mas, na realidade, não tem 5 sentidos. E, e há uma certa discussão, não tem assim um número de quantos sentidos tem, porque tem a propriocepção, tem a interocepção, tem alguns sentidos que as pessoas vão aglutinar, vão colocar no mesmo, tem outros que as pessoas vão separar. Então, não é um conceito tão fechado, tão simples quanto parece, tá? Mas a gente vai ficar nos básicos, beleza? Então, isso é mais ou menos o que acontece nos nossos processos sensoriais e perceptuais, tá? Você tem, acho que vocês conseguem ver o meu cursor, né? Vocês têm um estímulo no ambiente, que ele nada mais é do que uma energia física, então pode ser uma onda eletromagnética, uma diferença de pressão no ar, um estímulo químico, então, sei lá, sódio, enfim, pode ser qualquer coisa, alguma coisa física, alguma coisa que está no ambiente. Essa energia física, ela vai ser captada por algum órgão do sentido. Então, a gente tem órgãos no corpo que são especializados a detectar diferenças nessas energias. E essas diferenças vão ser detectadas nesses órgãos através de receptores que estão nesses órgãos. Os receptores são células que vão, de alguma forma, sofrer alguma alteração em contato com essas energias. A gente vai olhar um pouco quais são as formas possíveis com que esse receptor vai sofrer alguma alteração. E esse receptor vai fazer o processo de transdução.
Então, ele vai pegar essa energia física, que pode ser de uma natureza polimodal, pode ser de qualquer modalidade não, mas de qualquer modalidade a qual a gente é sensível, e vai transformar em energia eletroquímica. Então, vai transformar em potencial de ação e em informação que pode ser transmitida quimicamente através de sinapses. E essa é a resposta neural. A resposta neural, por sua vez, vai ser interpretada ao longo do processamento no sistema nervoso central, então vai ser interpretada no córtex, principalmente, e vai gerar uma percepção. A definição de percepção eu vou deixar para a próxima aula, para o Guilherme fazer, mas em geral, quando a gente fala em percepção, a gente está falando de algo consciente. Tá? E através dessa percepção consciente, a gente vai ter um processo decisório, vai tomar uma ação para interagir com o mundo. Tudo muito linear, tudo muito bonito, e é mais ou menos assim que a gente vai aprender. Mas é importante lembrar que essa ideia de um sanduíche linear, onde uma coisa segue a outra e só tem um sentido, não é 100% correta. Então, a gente não vai ter tempo para falar muito disso hoje, mas em cada uma dessas etapas, a gente tem processos que não são só bottom-up, então eles não vão só do sentido da energia física para a percepção, a gente tem processos que são top-down. Então, a gente vai ter concepções a respeito conscientes e inconscientes, a respeito do mundo, interferindo na forma como a gente, inclusive, capta a energia física, interferindo na forma como outras células vão reagir aos mesmos estímulos, dependendo do contexto. Então, pensem nessa coisa como algo linear, mas que não é exatamente linear, ela é toda intrincada, beleza? Onde que fica a sensação nisso? Quando a gente fala em sensação, a gente normalmente está falando de processamento inicial, tá bom? Então, a gente está falando mais ou menos desses processos de captação e transdução até um código neural, assim. Vou falar um pouquinho também de mapas topográficos, mas bem pouquinho, só para vocês terem o conceito também. Eu imagino que tem um pessoal aqui de backgrounds muito diferentes, tá? Então, algumas coisas podem ser meio básicas ou não. Vão me interrompendo, tá? Não tem problema nenhum. Mas essa é a ideia geral. A sensação é aí o processamento inicial. Mas é difícil pôr o dedo onde acaba a sensação e começa a percepção, tá? Inclusive, eu falei que percepção é um processamento consciente, mas quando a gente está falando de animais não humanos, isso fica um pouco mais complicado. Eles percebem? Provavelmente percebem, né? Mas como que a gente vai definir isso? Provavelmente através de uma mudança de comportamento, por aí vai. Não sei se o Guilherme vai tocar nisso. Mas a gente vai ficar por aqui. Eu não vou discutir muito o que está acontecendo em córtex, beleza? Tá. Primeiro conceito importante, então, é o estímulo que está no ambiente. Como eu comentei, é uma energia física presente no ambiente e elas podem ser de diferentes tipos. Eu citei alguns lá super rápido, que são os tipos que a gente vai falar hoje. Então, energia eletromagnética é a luz visível, ela impressiona células na retina, a gente vai falar um pouco disso. A gente tem energia mecânica, tanto no tato quanto na audição. A gente pode ter estímulos térmicos, que também vão impressionar determinados receptores na pele, estímulos químicos, que vão impressionar receptores na pele, na gustação e no olfato, e por aí vai. Então, de novo, a ideia é que pode ser essa coisa meio... A sensação e a percepção é meio que uma caixa preta, mas a coisa não é bem assim. A ação também influencia a sensação e a percepção, e a sensação e a percepção também influenciam a forma como a gente vai captar os estímulos. É importante a gente não olhar para os receptores de uma forma muito isolada. Os receptores, eles estão dentro de um contexto. Eles estão dentro de órgãos sensoriais. E os órgãos sensoriais, eles vão maximizar, eles vão melhorar a função desses receptores,
ou eles vão modular a função desses receptores de alguma forma. Eu gosto de sempre lembrar do valor adaptativo dessas coisas. Então, se você pensa, por exemplo, numa célula sensível à luz, uma célula sensível à luz no ocelo de uma planária cumpre determinadas funções. Uma célula sensível à luz na retina de um mamífero cumpre outras funções. E muitas dessas funções que a gente ganha, né, enquanto mamífero, por exemplo, em relação ao planário, tem muito a ver com a estrutura do olho e a forma como essas células estão dispostas, do que com mudanças na célula em si. Então, é sempre interessante ter isso em mente, beleza? Então, os receptores, eles podem ser classificados de formas muito diferentes. A gente pode falar dos receptores por uma classificação de modalidade. Então, o tipo de energia física pela qual eles são impressionados, ou pela origem embrionária. Em geral, eu vou tratar eles por modalidade. Então, a nomenclatura é blá 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 receptores. Fotorreceptores, receptores que são impressionados pela luz. Mecanoreceptores, que são impressionados por estímulos mecânicos, termoreceptores, estímulos térmicos, nociceptores, estímulos dolorosos, quimioreceptores, estímulos químicos e por aí vai, qualquer coisa receptores. Por origem, a gente pode falar de esteroceptores, proprioceptores e interoceptores. E isso tem muito a ver com a região do corpo onde esses receptores vão acabar parando e a origem embrionária deles. Mas isso é um pouco mais complicado, a gente não vai falar tanto disso. Só para deixar claro que existem classificações de receptores que são que se sobrepõem umas às outras, beleza? Tá. Então a gente vai se debruçar principalmente sobre um processo de transdução. De novo, você tem um estímulo, você tem um receptor. O receptor vai sofrer alguma alteração em contato com o estímulo do ambiente e vai gerar um potencial receptor. Aí que a coisa começa a ficar interessante. Acho que vocês não viram ainda potencial de ação no mini curso. Corrijam no texto se eu estiver errado. Mas vocês já devem ter tido pelo menos algum contato com como funciona o neurônio, vão ter até o fim do curso. Os receptores, eles nem sempre são células neurais, às vezes eles já são células neurais, mas eles são células que podem ser impressionáveis, sempre, né? Então, pensa, não adianta nada um receptor ter lá uma estrutura molecular que vai se alterar em contato com determinada energia, se isso não vai causar nenhuma alteração, por exemplo, no potencial de membrana dele. Então, esses receptores, eles têm um potencial receptor. Por que chama de potencial receptor e não potencial de ação? Porque o potencial de ação, vocês já viram ou vão ver em breve, é 0 ou 1, é tudo ou nada. Ou a célula dispara ou ela não dispara. E o potencial receptor não é assim sempre. Vai depender da modalidade, vai depender do receptor que a gente está falando. Mas, em geral, ele é gradativo. Tá? Então, ele é mais parecido com o potencial graduado, que acontece no soma dos neurônios, do que com o potencial de ação em si. E esse potencial receptor, de alguma forma, vai ser traduzido em um trem de potenciais de ação. Então, é uma sequência de potenciais de ação que vai carregar alguma informação e um código neural para as células que vêm em seguida. Aqui no slide tem alguns exemplos, tá bom? Então, aqui a gente teria um cone, que é uma célula da retina. O receptor é o cone, ele vai passar informação para a célula polar e para a célula ganglionar, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem uma célula ciliada do sistema auditivo, também vai passar informação para um neurônio. E aqui, células diversas da pele, beleza? Tá. E como que essa transdução funciona? Então, como que essas células receptoras vão acabar sendo impressionadas por energias do ambiente? A gente tem dois mecanismos moleculares que atuam nisso. E são mecanismos moleculares que dependem de proteínas transmembrana.
O primeiro mecanismo são os canais iônicos. Isso é bastante simples. Então, você tem um canal iônico que transpassa a membrana celular da célula e ele vai se abrir quando ele entra em contato com determinado estímulo. Então, por exemplo, muitos receptores do tato, que são mecanoreceptores, eles dependem de uma pressão física, e essa pressão física abre canais iônicos que vão permitir o influxo de um determinado íon e alterar o equilíbrio eletroquímico da célula. Outra forma disso acontecer é com receptores acoplados à proteína G. Então, qual que é a ideia dos receptores acoplados à proteína G? A ideia é que você tem também essa proteína na transmembrana, mas ela não é uma proteína de canal, ela não vai permitir entrada e saída de nada aqui diretamente. Mas ela, dentro da célula, ela tem um domínio que está acoplado a GDP, guanosina de fosfato. E a fosforilação vai fazer com que esses subsistemas da proteína se descolem dela e gerar uma cascata química dentro da célula. A gente tem alguns sistemas que funcionam desse jeito, a visão mesmo funciona desse jeito. Tá, mas essa é uma aula de cognição. Por que você está com um blá 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 biológico? Porque isso tem uma implicação cognitiva. Tá? Então, tem algumas características que vão mudar dependendo do mecanismo de transdução sendo usado por um receptor. Tá só pensar um pouquinho nisso, né? Então, por exemplo, um canal iônico, que está num mecanoreceptor, por exemplo, que está numa célula ciliada da cóclea, ele vai ser muito mais rápido em responder, porque você teve um contato, né? Você apertou, ele abriu, acabou. Já teve um fluxo de íons, você já vai ter uma detecção. Então, ele é mais rápido. Mas ele não é necessariamente mais sensível, porque você vai abrir mais canais se você tiver uma intensidade maior de energia realizando a abertura desses canais. A sensibilidade vai estar diretamente relacionada à magnitude do seu sinal. Quando você tem uma cascata química dentro da célula, que daí sim vai, por sua vez, alterar o equilíbrio eletroquímico dela, você consegue ampliar uma magnitude de estímulo muito pequena em uma cascata de reações muito grande. Então, por exemplo, os fotorreceptores funcionam desse jeito. Por isso que os fotorreceptores são tão sensíveis. Você consegue ativar um fotorreceptor com um único fóton. Beleza? Feito isso, você teve lá uma energia que impressionou o receptor. Ele vai, então, passar essa informação de alguma forma para uma célula neural adiante, e aí sim a gente vai ter um código neural. O potencial de ação, como eu já comentei, ele é 0 e 1. Né? Então, o potencial receptor ele tem um limiar, ele tem uma intensidade mínima que ele precisa ter para alterar os potenciais de ação das células que vão vir na sequência. Então, ele precisa de uma determinada intensidade de estímulo. E, mais do que isso, enquanto o potencial receptor ele é gradativo, então ele aumenta com a intensidade, o potencial de ação não é. Então, o potencial de ação ele não vai aumentar com a intensidade, ele vai aumentar a frequência com a intensidade. Claro, essas frequências têm um teto. Então, aí, às vezes, você vai ter alguns receptores que estão relacionados a estímulos mais fortes, outros receptores estão relacionados a estímulos mais fracos. Isso vai acontecer bastante nos sentidos cutâneos, no tato, em que você tem nociceptores para dor, por exemplo. São receptores de alto limiar. Eles não vão disparar quando você está, sei lá, segurando uma caneca, por exemplo. A resposta neural também sofre uma adaptação sensorial. Então, esses são exemplos de receptores da pele. Eu já acredito, pelo tempo, que a gente não vai chegar lá, mas tudo bem. Depois vocês ficam com a apresentação e podem perguntar, enfim, fiquem à vontade. Mas aqui são exemplos de receptores da pele, depois a gente falaria um pouco mais deles, eles estão lá para frente. Mas a ideia é que alguns receptores eles vão responder
só quando você tem uma mudança. Então, olha aqui nesse exemplo. Você tem um estímulo tátil, que ele surge e ele é contínuo no tempo. Tá? E aqui são os potenciais de ação que estão sendo passados por esses receptores para o próximo, né, pro próximo neurônio. Você vê que você tem alguns receptores que eles se ativam, eles estão sempre ativos, né? Eles têm uma mudança de potencial de ação quando o estímulo surge, e depois eles não têm mais mudança nenhuma, eles vão ter uma mudança de novo, sinalizando o fim do estímulo. E você vai ter receptores que não, que eles disparam sempre. Então, a adaptação sensorial também é um fenômeno interessante. Se você tem um estímulo sempre num lugar só, sempre impressionando o mesmo receptor, com o tempo, esse estímulo é ignorado, às vezes por processos que nem são top-down, processos que são bottom-up já. Então, pelos próprios receptores não respondendo mais. Outra coisa que acontece, em alguns sentidos, é a inibição lateral. Então, aqui tem um exemplo de sentido cutâneo, isso vai acontecer também na visão, em que você tem o campo receptivo do neurônio B, A e C sendo ativado. Então, você tem um estímulo aqui. E ele deveria ativar bastante B, ativar um pouquinho C, um pouquinho A e não ativar as outras células ao redor. Mas qual seria a desvantagem disso? A desvantagem é que seria mais difícil saber aonde esse estímulo está acontecendo. Então, a gente tem uma arquitetura de sistemas sensoriais bastante frequente, que é a inibição lateral. Então, você vai ter o neurônio que está recebendo o maior, o estímulo mais forte, inibindo os neurônios adjacentes, para que, no fim das contas, você tenha uma resposta diminuída de A e C, nesse caso, e você consiga dizer, não, o estímulo está vindo daqui. Então, você tem uma resolução espacial maior. Isso é uma arquitetura possível, tá? Isso não vai acontecer sempre, vai acontecer em alguns sistemas, para algumas células. Outras arquiteturas possíveis e que têm consequências, e a gente vai discutir alguns, pelo menos um exemplo, em visão. Você pode ter uma arquitetura divergente, em que uma célula manda sinal para vários outros neurônios. Eu falo uma célula porque pode ser um neurônio ou pode ser uma célula sensível, um receptor. Tá? Então, uma célula manda aferências para vários neurônios. Você pode ter convergência, em que várias células mandam sinal para um único neurônio. Você pode ter transmissão direta, que é o caso mais simples, né? Você tem um potencial receptor aqui, um potencial de ação aqui, um potencial de ação aqui. Ou, enfim, um trem de potenciais nessas duas células. Ou você pode ter inversão, em que você tem um inibidor no meio, né? E você inverte o sinal. Então, você ativar aquele receptor tem uma consequência inibitória no sinal do outro lado. Por que falar dessas arquiteturas? Porque, de novo, todas elas têm consequências cognitivas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de divergência, o que isso vai fazer? Pensa que você tem uma única célula que está mandando informação para vários neurônios. Você está diminuindo a resolução espacial desse sinal. Então, você não consegue mais dizer... Se todas essas células ativam para essa, você não consegue mais dizer se o sinal está vindo daqui ou da célula do lado, por exemplo. Né? Porque é divergente. Mas, por outro lado, isso também é muito mais sensível, né? Porque basta você impressionar uma célula receptora para traduzir um sinal para vários outros neurônios. É assim que funcionam os bastonetes na retina, por exemplo. A gente vai falar um pouco disso. Beleza? Vamos entrar em visão. Acho que vai dar tempo de terminar a visão. Tudo bem? Regra dos 6 segundos.
Beleza. Então, agora eu vou tentar fazer com que esses conceitos não fiquem mais tão soltos, tá? Mas é que eu queria passar eles antes da gente entrar nos sistemas. Então, a visão, ela ocorre no olho. O olho é essa estrutura aqui que a gente já conhece bem, ele está aqui num corte lateral. Você vai ter várias estruturas acessórias que vão funcionar basicamente para focar os raios de luz na retina, né? E toda a mágica para a gente vai acontecer na retina onde estão os receptores e onde estão os circuitos neurais, tá? A gente tem o cristalino que vai ajudar nesse foco, então se a gente não tivesse o cristalino, que é essa estrutura gelatinosa capaz de refletir, não refletir, né, mas de mudar a refração da luz, ligada a músculo, se a gente não tivesse essa estrutura, a gente ia ter um foco fixo, né? A gente ia ter que mexer a cabeça para focar em diferentes profundidades do ambiente. Então, destacando de novo que a estrutura do órgão sensorial é muito importante para a função que ele desempenha. Essa luz entra pelo cristalino e bate na retina. A retina é onde a transdução vai acontecer, especificamente nos fotorreceptores, que podem ser cones ou bastonetes. Antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre essa estrutura geral da retina, né? Então, a retina tem dois pontos muito importantes. Um ponto deles é o disco óptico, que é a região da retina para onde saem as células ganglionares que geram o nervo óptico. Por que isso é importante? De novo, porque tem uma implicação cognitiva. Então, tem uma região no nosso campo de visão onde a gente não tem célula nenhuma, onde a gente não enxerga absolutamente nada. Tá? E outro ponto de interesse é a fóvea. A fóvea é uma região onde as células ganglionares, elas são um pouco... Eu já vou explicar isso com calma, né? Mas onde você tem a luz tendo maior acesso aos fotorreceptores por causa dessa abertura aqui das células, tá? Isso aqui não é artifício do desenho, é assim mesmo. Inclusive, a fóvea, você consegue ver ela a olho nu quando você ilumina a retina. E essa é a região de maior sensibilidade. Não por acaso, toda a estrutura do órgão sensorial faz com que o foco da imagem caia nessa região. Tá? E qual que é a estrutura da retina em si? A retina tem uma estrutura em camadas, ela é um córtex também. Dependendo do que você está estudando, você usa a retina para estudar córtex. Em que na parte mais profunda você tem um epitélio pigmentar, então você tem pele, basicamente, que dá cor à retina. Você vai ter os fotorreceptores. Olha que curioso. A região dos fotorreceptores que realmente é impressionável pela luz é essa região que está grudada no epitélio pigmentar. É a região mais distante da entrada da luz. Esses fotorreceptores vão se comunicar, então, com células bipolares e com células ganglionares que vão levar a informação até o disco óptico. Eu adoro destacar isso daqui. A evolução não é um processo inteligente. Se fosse um processo inteligente, você esperaria que a parte sensível à luz tivesse bem exposta à luz. E toda essa maquinaria que faz o processamento inicial da sensação da visão tivesse para trás. Não é isso que acontece. Por contingência evolutiva, isso aqui foi parar desse jeito. Tá? Tá. Por que a fóvea, então, esse lugar é importante? Porque você tem esse afastamento das células ganglionares, a luz tem um caminho mais direto até os cones e bastonetes, e além disso, porque é o lugar do foco da luz. Tem mais um motivo, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui é uma estrutura um pouco mais ampliada daquilo lá que a gente vê. Você tem o cone, as células, ou o bastonete, tá? Mas aqui está representado o cone, as células bipolares e as células ganglionares.
Lá no desenho não dá para ver, mas a gente tem outros dois tipos de célula na retina também, nesse processamento, que são as células horizontais e as células amácrinas. O que essas células fazem principalmente? Lembra da inibição lateral que eu falei lá com o exemplo de sentido cutâneo? As células horizontais vão fazer inibição lateral do sinal de fotorreceptores adjacentes para células bipolares. Então, você tem todo um processamento que já está ocorrendo ali na retina. Você não precisa mandar informação para o cérebro para perceber uma série de coisas. As células ganglionares, por sua vez, elas vão ter uma arquitetura do tipo on-off, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Aqui tem só os cones, mas os bastonetes eles também se comunicam com as células bipolares. Qual que é a estrutura desses fotorreceptores? Então, eles são como uma célula qualquer, eles têm um núcleo, têm um citoplasma, e eles têm essa ponta cheia de pigmentos, que são as moléculas que vão sofrer alguma alteração quando impressionadas pela luz, tá? Os pigmentos, ele é rodopsina para os bastonetes, pelo menos, mas cada uma dessas células respondem a uma luz num comprimento de onda um pouquinho diferente, né? Então, quando falam, a gente tem visão de cor dependendo de cones, é porque os cones são impressionáveis. A gente tem 3 tipos de cones impressionáveis por frequências diferentes do espectro visível. Então, você vai ter um fóton atingindo esses pigmentos. A rodopsina, ela sofre uma diferença de conformação quando ela recebe um fóton. E essa diferença de conformação vai ativar uma cascata química interna nessas células que vai abrir receptores de potássio, se eu não estou enganado. Tá? E daí é isso que vai passar o sinal para as células adiante. Outra coisa especial da FOV. Então, esse é um gráfico aqui que tem o número de receptores por milímetro quadrado na retina. E aqui está a distância da FOV em graus. Então, 0 graus é bem onde está a FOV. E conforme você vai aumentando os graus, você está indo para os lados, né, da sua retina. Nota que a gente tem uma concentração gigantesca de cones na FOV. Ela cai muito rápido, até uns 10 graus de distância, e depois fica mais ou menos constante. Ao mesmo tempo, a gente tem a concentração de bastonetes invertida. Então, a gente tem uma concentração muito maior de bastonetes na periferia do que no centro. E, de novo, por que isso é interessante? Porque isso tem implicações para a cognição. Então, você sentado aí, se você abrir os braços, o seu campo visual deve vir... Eu não sei se vocês veem meus braços. Seu campo... vocês não veem, mas tudo bem. Seu campo visual, ele vem mais ou menos aqui, sei lá, são 100 e... Não chega a ser 180 graus, são 170 graus. Assim. Na periferia aqui, eu tô vendo minha mão aqui do lado. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo minha mão aqui do lado. Na periferia aqui, você não processa cor. Então, toda informação de cor que você está vendo para fora da fóvea, ela é interpolada. Ela é uma coisa que o seu sistema cria. E quando eu digo o seu sistema cria, o mais legal de pensar nisso é que não é o seu sistema, tipo, córtex visual primário. Isso já está acontecendo na retina, sabe? Isso é muito incrível, né? Mas, enfim, então, essa distribuição de fotorreceptores na retina. E aí a gente começa a ter um pouco daquelas implicações da arquitetura neural que eu estava comentando, né? Bastonetes, eles têm
muita convergência. Então, você tem... Nossa, eu coloquei errado aqui, na verdade. Na verdade, é divergência, tá? Os bastonetes, eles têm muita divergência. Então, você tem um bastonete mandando informação... Depois eu corrijo antes de mandar, tá? Você tem um bastonete mandando informação para várias células bipolares e várias células ganglionares. Então, você pode ter muito pouca luz e ainda assim ativar esse sistema que não vê luz, que não vê cor, que só vê forma, que só vê luz. Por isso que os bastonetes estão responsáveis pela nossa visão no escuro, por exemplo. Né? Então, a forma como você enxerga o mundo no escuro é você enxergando o mundo só com bastonetes, sem cones. Já os cones, eles têm uma arquitetura mais de transmissão. Não é perfeito um para um assim o tempo todo. Aliás, isso vai mudar também à medida que você se distancia da fóvea. Na fóvea é mais um para um e depois isso vai mudando. Mas os cones estão responsáveis aí, então, por uma visão com uma acuidade muito maior. É uma sensibilidade menor, mas uma acuidade maior. Então, você consegue diferenciar palavras, por exemplo. Por isso que você está sempre mexendo os olhos quando você lê. Tá? E aí você tem também a arquitetura on e off acontecendo lá nas células ganglionares. Eu vou voltar só para vocês aqui. Então, lá nas células ganglionares você tem já uma arquitetura on-off. O que é isso? Tem um conceito importante que eu não deixei escrito em lugar nenhum, mas que é o conceito de campo receptivo. Então, o que é um campo receptivo? Um campo receptivo é aquela faixa no espaço dos estímulos para o qual uma determinada célula responde. Tá? Então, qual que é o campo receptivo do cone na fóvea? O campo receptivo do cone na fóvea é uma frequência eletromagnética que impressiona esse cone e que cai especificamente na região da fóvea, no foco do meu campo visual. Tá? Esse é o campo receptivo das células ganglionares. Ele é um campo receptivo já mais complexo, porque ele está somando informações de vários lugares para gerar essa arquitetura. E como que ela funciona? Então, para uma região do espaço específica, você vai ter um aumento da taxa de disparos basal. Para as regiões vizinhas, você vai ter uma diminuição da taxa de disparo basal. Então, se você tiver um estímulo que não cai nem no centro, nem na periferia, mas que transpassa o centro e a periferia, você não teria uma ativação, uma mudança na taxa de disparo dessa célula. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é... Por que isso é interessante? Porque muitas vezes a gente não está... Isso é uma coisa importante de falar. A gente não está no nosso sistema sensorial e perceptual muito interessado em refletir a realidade. A gente está interessado em ter informações que trazem um valor adaptativo. É assim que esses sistemas evoluíram. Né? Então, se eu estou na frente de uma tela preta, ou de uma tela branca, ou de uma coisa monocromática, pouco importa para essa arquitetura on-off. Ela vai disparar quando detectar uma borda. Ela vai disparar quando eu ver que o centro é diferente da periferia, por exemplo. Tá? E essa arquitetura ela vai ser seguida adiante. Então, em V1, você vai ter uma somatória já desses campos receptivos que vai formar linhas, por exemplo, com diferentes angulações. Então, é para ter uma ideia de como a coisa funciona. Isso aqui já acontece em células ganglionares. Tá? Essa arquitetura é on-off. Então, você vai responder com uma maior taxa de disparo para o centro do campo receptivo, uma diminuição da taxa de disparo para a periferia. Não vai ter mudança na resposta se as duas coisas estão ativas. Se as duas coisas estão ativas. E se você tem algo que é perfeitamente nesse formato, né? Então vamos supor que você está olhando para um alvo, né?
o centro do campo receptivo daquela célula ganglionar tem alguma coisa dentro e a periferia tem outra coisa dentro. Aí você vai estourar isso daqui, você vai ter uma frequência de disparo muito grande. Isso é uma forma de detectar mudança. Células ganglionares que recebem informação de cones têm isso para detectar alteração de cor. Células ganglionares que recebem informação de bastonetes têm isso para detectar informação de borda. Beleza. Aqui só para falar um pouquinho de como funciona esse sistema de uma forma um pouco mais macro. Então você tem ali a luz sendo a luz sendo transduzida em um sinal eletroquímico. Esse sinal eletroquímico vai viajar pelo nervo óptico. Isso vai acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo. Então, cada olho tem um campo visual diferente. Existe uma somatória desse campo visual, uma região em que você enxerga com os dois olhos. Nessa região você tem um pouco mais de... você tem visão de profundidade, a visão estroboscópica. E é interessante que você tem córtex visual bilateral, né? Ele é uma estrutura bilateral, você tem em dois hemisférios, e você tem dois olhos. Mas o campo visual de um olho não vai todo para o mesmo hemisfério. Você tem uma decussação parcial do nervo óptico aqui no quiasma óptico. E aqui é mais por curiosidade, isso aqui é mais por uma aula de anatomia, mas é que eu acho que vocês não vão ver os sistemas sensoriais nas aulas de anatomia, de novo. Então eu quis colocar aqui para uma curiosidade. Lesões em alturas diferentes do nervo óptico têm efeitos diferentes no campo de visão de uma pessoa. Esses são os efeitos de acordo com os lugares onde acontece uma lesão. Tá? Então é interessante porque a gente vai estar sempre relacionando a anatomia com o funcionamento biológico, molecular, fisiológico da coisa e a cognição. Beleza? A gente tem 10 minutinhos. Dá para falar de audição, eu acho. Visão é o mais complicado, tem um monte de coisa de fora ainda. Mas eu espero que já tenha dado para ter uma ideia de como funcionam os sistemas sensoriais. Não vai ser muito diferente para outros sistemas. Cada um tem a sua particularidade, mas os conceitos gerais são esses pelos quais a gente já passou. Beleza? Então, audição. Do mesmo jeito que a gente tem o olho na visão, a gente tem a orelha na audição, que vai ajudar na captação do estímulo, da energia física, que é o nosso estímulo aqui para o sentido da audição. É orelha mesmo, tá? A gente não chama mais de ouvido, é tudo orelha. Então você tem orelha externa, orelha média, orelha interna. Beleza? O que a gente chama coloquialmente de orelha é a pina ou a aurícula. Tá? Você vai ter alterações de pressão no meio, então para você ter audição, você precisa ter um meio de propagação, não tem audição no vácuo, que vai viajar pelo canal auditivo e vibrar o tímpano. À medida que o tímpano vibra, ele vai conduzir essa vibração por alguns ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E essa vibração, por sua vez, vai ser conduzida para dentro da cóclea pela janela oval. Então, a cóclea é essa estrutura óssea aqui, né? Tem também o vestíbulo aqui em cima, que está relacionado ao sentido do equilíbrio, a gente não vai falar disso agora. Mas você tem a cóclea, que é essa estrutura óssea espiralada, que tem duas janelas membranosas. Uma é a janela oval, onde o estribo está ligado, e a outra é a janela redonda, que é livre para vibrar. À medida que o tímpano vibra, todos esses ossículos vibram também, a janela oval vibra, e essa vibração é conduzida, então, por um líquido presente dentro da cóclea. Esse líquido vai vibrar, ele possui também um caminho de vibração, então ele é aberto aqui em cima, né? E essa vibração vai viajar pela escala vestibular até
a escala timpânica e sair pela janela redonda. Diferentes frequências vão atravessar também a escala média no meio do caminho, porque o ambiente líquido oferece uma resistência diferente do ar para a passagem desses estímulos. E é aqui que a transdução vai ocorrer, dentro da escala média, especificamente no órgão de corte. Uma coisa que é interessante de destacar, do mesmo jeito que o olho, do mesmo jeito que o olho, ele é essa estrutura que vai... era 10h40, né, gente? Acho que já matou, mas eu vou falar rapidinho. Perdão. Do mesmo jeito que o olho é essa estrutura que vai facilitar a captação do estímulo, a orelha também, tá? Então, você tem esse sistema de ossículos justamente para ampliar a vibração que está sendo recebida pelo tímpano. Deixa eu vir para cá. A gente já chegou no horário, eu não sei o que vocês acham, se vocês querem continuar a audição, porque agora é o intervalo de vocês, eu não quero comer o intervalo de vocês demais. Pessoal, vocês preferem continuar ou querem ter um intervalo? Fica a critério de vocês agora. E pode ser misto. Não se preocupem com a pergunta, que a pergunta está relativa lá àquela primeira parte da aula. Eu sabia que não ia dar tempo de jeito nenhum, gente. O pessoal tá falando no chat que pode continuar assim. Isso. Tá. Eu vou terminar a audição, então, e daí a gente vive, tá bom? Aí eu deixo a apresentação disponibilizada, tá? Mas não se preocupem, eu sabia que não ia dar tempo. Então, eu também não estou cobrando isso de vocês. Então, aqui a gente tem um corte da cóclea, como eu disse, a escala vestibular, a escala timpânica. Aqui no meio está o órgão de corte, a escala média, e o órgão de corte. O órgão de corte, o órgão de Corti, eu nunca sei como fala, e cada pessoa fala diferente, tá? Se alguém souber, depois pode me corrigir, não tem problema nenhum. É onde vai acontecer a transdução. Então, conforme você tem a vibração do tímpano, você tem essa membrana, o órgão de corte que está dentro da escala média, vibrando como um todo, indo para cima e para baixo. E quando você tem um som natural, que é complexo, essa vibração vai refletir as frequências complexas desse som. É que nem tocar uma corda de violão, tá bom? Isso aqui é a cóclea desenrolada, aliás, tá? E essa passagem do som de uma escala para outra, vibrando a escala média, vai depender da frequência do som. Então, um som de frequência mais baixa, ele sente menor resistência do líquido dentro da cóclea, e ele vai vibrar o órgão de corte lá na frente. Um som de alta frequência vai vibrar o órgão de corte lá no começo. E um som natural vai vibrar em vários lugares, tá? Essa é a organização tonotópica da cóclea. Então você pensa, dentro do órgão de Corti tem células ciliadas, são essas células ciliadas que vão fazer a transdução, e essas células ciliadas estão ligadas às células neurais, que vão passar o sinal aí adiante para o sistema. Pense que as células ciliadas de diferentes alturas estão relacionadas, né, diferentes profundidades da cóclea, estão relacionadas a diferentes frequências de som. Então, olha que interessante. Enquanto na retina a gente tem uma organização que é espacial, o que está do ladinho da fóvea é o que está do ladinho do seu foco no campo visual, na audição a gente tem uma organização tonotópica. Então, você tem 100 Hz do lado de 150 Hz do lado de 200 Hz. E essa organização, ela vai... Então, aqui é uma representação da cóclea e como que isso se distribui ao longo da cóclea. E essa organização, ela vai continuar por todo o processamento auditivo. Então, a gente tem uma organização tonotópica também no córtex auditivo primário. E se você me perguntar, eu acho isso super legal, porque a gente ganha uma dimensão de mundo, né? Dependendo da forma como a gente está
recebendo essa informação. Outra coisa que é muito legal é que isso aqui é um sistema basicamente de extrair frequências diferentes de um sinal complexo. Então, não sei se tem alguém aí da matemática, mas para quem é da matemática ou da física, isso é uma transformada de Fourier, é uma transformada de Fourier física. E se me perguntarem, eu acho isso genial. Não sei vocês. Mas tá bom. Onde que acontece a mágica? Onde que acontece a transdução? A transdução acontece nas células ciliadas que estão lá no órgão de corte que a gente viu. Então, aqui está o órgão, essas são as células ciliadas. Aqui a gente está dando um zoom nessas células ciliadas. Aqui, ao contrário da visão, que você tem uma proteína, um receptor transmembrana acoplado à proteína G, você tem um sistema que é químico de cascata de sinalização. Aqui, a gente já vai ter canais iônicos. Então, o que acontece? Esses cílios, eles estão presos à membrana tectória, e à medida que o órgão vibrar, eles vão balançar para um lado ou para o outro. E esses cílios, eles são ligados por um filamento. Esse filamento, à medida que o cílio bate para um lado ou para o outro, né, dobra para um lado ou para o outro, vai promover a abertura de canais iônicos. Então, abrir um canal iônico, você tem um influxo grande, nesse caso, de cálcio e potássio. É uma resposta extremamente rápida e é um sistema bem simples de transdução. Beleza? Agora sim, agora eu já passei de... deixa eu deixar a apresentação. Agora eu já passei de 10 minutos, eu não vou falar de tecido cutâneo, tá? Tá tudo lá. Podem me mandar e-mail também, não tem problema. Mas eu não vou exagerar. Eu acho que o pessoal do campo vai pôr o e-mail lá no Classroom, como eles estavam falando. Mas, de qualquer maneira, tá aí na apresentação, eu vou disponibilizar a apresentação também. Podem me mandar e-mail tanto no e-mail da FBC quanto no Gmail. E eu estou precisando de participantes, então se alguém quiser ser participante do meu doutorado, só falar. E é isso. Muito obrigada, professora. Eu vou parar aqui a gravação. E aí a gente continua.